Olá, você sabia os males que o açúcar pode causar na saúde das pessoas? Que o açúcar, ele pode matar? Sim, o açúcar, aquele doce veneno. Eu sou Andréa Alves de Araújo, eu sou nutricionista, terapeuta ortomolecular, master em terapias, e eu estou aqui para ajudar você a entender melhor. Afinal, açúcar faz bem ou açúcar faz mal? Eu vim para mostrar para vocês os estudos mais recentes sobre esse assunto. O porquê que esse assunto é tão falado, o porquê que ele é o alimento que ele é mais temido pelas pessoas que não querem ganhar peso. Por que que um diabético não pode comer açúcar? Por quê? O que que vai acontecer nesse organismo? E por que uma pessoa saudável também deve comer moderadamente o açúcar? Vocês já ouviram falar de outro alimento que é falado exatamente dessa maneira? Que você pode utilizar, utilize o álcool moderadamente. O que que é moderadamente? E por que que a gente exclui tanto o álcool, fala tão mal do álcool e o açúcar a gente vai deixando? O que que ele causa em você? Por que que você precisa do açúcar? Ou por que aquela pessoa que você vai lá, vai fazer o tratamento dessa pessoa, vai cuidar dela, e você vai conversar com ela sobre ela retirar o açúcar da alimentação e ela fica extremamente chateada com isso. Ela não quer tirar o açúcar da alimentação dela. A culpa é dela? Verdade? Isso é hábito? Ou isso é um vício? Comparado a todos os outros vícios que fazem com que o seu sistema neurológico fique dependente. Sim, meus queridos, sim, meus caros. A gente começa a introduzir droga na alimentação das crianças desde muito cedo, porque o açúcar ele está presente já em todos os alimentos, que é a glicose, ela já está presente nos alimentos, para aquilo que o nosso organismo de verdade tem necessidade para fazer a nossa energia, mas nós fazemos o quê? Acrescentamos mais e mais e mais açúcar no nosso dia a dia. E nós estamos nos tornando uma humanidade muito doente. Eu vou mostrar para vocês aqui, exatamente num formato diferente um pouco do conteúdo que eu venho distribuindo aqui para vocês. Vocês podem olhar lá no meu Instagram, no meu YouTube, como é que eu geralmente faço conteúdo para vocês. Hoje o formato é exatamente como eu faço nos meus cursos. É um formato para você já experimentar. Quando a gente tem alguma informação para dar, nós precisamos ter uma qualidade de fontes de informação. E, além de falar desse assunto com vocês hoje, vocês também já vão experimentar como é que você deve buscar informações, não apenas ouvir falar, não apenas ir lá fazer uma busca rasa e ver todo mundo falando a mesma coisa. Você precisa saber de onde vem isso, se foram feitos estudos para que você possa afirmar alguma coisa, principalmente você que é um profissional da área de saúde, ou você que é um terapeuta que trata da saúde das pessoas. Todos os conteúdos e tudo que eu passo de informação são informações que foram testadas, informações que já são utilizadas, né, métodos que já são utilizados há muitos anos e que de verdade fazem muito, dão muito resultado. E as novidades e o que vai surgindo também, a gente precisa ter muito um olhar crítico para as fontes, porque você vai ter tanto coisas falando bem quanto coisas falando mal. Então você precisa saber como que você vai destrinchar as informações e ver o que de verdade é relevante para a saúde do seu cliente, para a saúde do seu paciente. Eu estou aqui para te mostrar como que eu faço isso, por que que eu tenho tanta segurança nas coisas que eu falo e nas coisas que eu trabalho há mais de 20 anos. Então, já vou mostrar para vocês aqui vários artigos sobre o nosso doce veneno, o nosso açúcar. Vou mostrar para vocês aqui alguns dos alimentos
que nós consumimos, que está aí no nosso armário, na nossa mesa, que nós consumimos e que contém muito açúcar, um excesso de açúcar. E esses alimentos são os alimentos que estão geralmente no lanchinho das crianças ou ainda considerados alimentos saudáveis. Então a gente tem aqui, ó, um copo de suco industrializado, que são sucos de caixinha, que a gente compra, e que tem vários sucos de caixinha pequenininhos, que são muito utilizados para os lanches. Um copo de 200 ml é um copo pequeno, tá? Porque ainda tem os exageros, os sucos que a gente compra, que você não vai no fast food, é uma quantidade enorme. Um copo de 200 ml contém 5 colheres de chá de açúcar. 5. Você imagina você pegar, fazer o suco de uma fruta, acrescentar água, colocar no seu copo e você vai lá, ó, 5 colheres cheias de açúcar refinado. É o que tem em um suco, copinho de suco. Em um bolo industrializado, aqueles bolos de caixinha, uma fatia de 60 gramas, uma fatia bem pequena. Nós temos aí 4, 5, 6, 7 colheres de chá de açúcar. 3 unidades de biscoito recheado, 4 colheres de chá de açúcar. Ninguém come só 3, né? Dificilmente uma criança come apenas 3 biscoitinhos, 3 bolachinhas. Sempre o pacote vai mais, né? Barras de cereal são alimentos que são considerados saudáveis. Barrinha de cereal com chocolate, 2 colheres de chá de açúcar. Iogurte também considerado um alimento saudável. Um iogurte que vem com sabor e adoçado, em um copinho de iogurte também, que geralmente é de 200 gramas, nós temos 6 colheres de chá de açúcar. Uma bola de sorvete de flocos, uma bolinha só. A gente tem 3 colheres de chá de açúcar. 3 colheres de chá de açúcar em uma colher de sopa de achocolatado, quando a gente compra aquele achocolatado que já vem adoçado. Então, em uma colher de sopa, 3 colheres de chá de açúcar que nós temos acrescentados. 30 unidades de amendoim japonês, que é aquele que tem a casquinha. 2 colheres de chá de açúcar. Não é difícil a gente comer, né? A gente enche a mão, você nem sabe quantos amendoins você está comendo ali, aquele que vem com casquinha. Ou seja, um alimento que é considerado saudável, que tem uma gordura boa, que é interessante para a gente colocar na nossa alimentação, da maneira como ele é preparado, é acrescido de açúcar, a gente estraga esse alimento. E um cereal matinal adoçado, dificilmente não são adoçados. Nós temos 4, 5 colheres de chá de açúcar. E geralmente o que se coloca nos cereais? Mais um leite, que também vai ter um outro tipo de açúcar, que é a lactose. E você vai acrescentando assim um consumo exagerado de açúcar. Outros alimentos que são muito consumidos. Aqui no Brasil aumentou 40% o consumo de refrigerantes. Quem fala isso são as organizações de saúde brasileiras, que fazem a vigilância da população. Quanto que essa população está consumindo de alimentos industrializados, porque é uma grande preocupação para todo o mundo, para o nosso país também. Então, aqui tem até uma marca, eu não vou ficar falando marcas aqui, mas dá para vocês saberem aí, né? Um milkshake de uma cafeteria famosa, 11 colheres de chá de açúcar. Um refrigerante à base de cola, 9 colheres de chá de açúcar. A mesma coisa de marcas diferentes e um refrigerante de laranja, também 8 colheres de chá de açúcar. Isso são os alimentos que a gente considera alimentos doces. Você fala, nossa, então tenho que evitar esses alimentos doces. Aí você vai lá e você pega um molho, por exemplo, ketchup. O ketchup ele também é extremamente rico em açúcar. A gente precisa ler os ingredientes de cada alimento que você coloca na mesa, os alimentos que você indica para que as pessoas possam comer, ou então aqueles que você vai avisá-las que nesses alimentos ela vai ter um excesso de açúcar. Hoje a gente vai falar só de açúcar. Tem muitas outras coisas também que prejudicam, principalmente nos alimentos industrializados. Mas hoje nós vamos falar
basicamente de açúcar. Ele pode estar contido, sim, em alimentos salgados. Por exemplo, molhos. Molho de tomate contém açúcar. Como é que eu posso, Andrea, olhar? Como é que eu posso olhar um alimento nos ingredientes, na tabela? Como é que eu posso saber se esse alimento ele é rico ou não em açúcar? Por exemplo, quando você vai ver, isso é a coisa mais simples que tem, tá? Quando você vai ver os ingredientes de um alimento, o primeiro ingrediente que aparece lá, onde está a descrição dos ingredientes, é o alimento que tem maior quantidade. E aí, isso vai de maneira decrescente. O que tem maior quantidade vem primeiro, vai decrescendo em quantidades e vai sendo colocados os próximos ingredientes. Vários alimentos, vocês vão se surpreender quando você vai ler o rótulo, está escrito lá. Primeiro é o açúcar. A gente vai falar um pouquinho depois sobre rótulos mais para o final. O que eu queria tratar aqui com vocês primeiro é ter essa luz sobre esse assunto de uma maneira científica. Precisa saber, nós precisamos saber, a gente não pode ser mais enganados. A gente já enganou o nosso corpo, a gente já enganou o nosso paladar de alguma maneira. As pessoas que a gente trata também, né? Essas pessoas estão passando pelo mesmo tipo de problema que é ter um vício num alimento que traz uma sensação de bem-estar, uma sensação gostosa, e isso é que faz com que a pessoa fique de verdade precisando daquela sensação. Então, é sim um alimento extremamente viciante. Esse assunto mesmo que eu vou trazer aqui para vocês, essa reportagem, que é essa reportagem é da BBC de Londres, né? Então, a chamada dessa reportagem é: está na hora de tratarmos o açúcar como lidamos com o tabaco? O que vocês acham do cigarro? Vocês dariam, ou então, você indicaria para o seu cliente, para o seu paciente, ir fumar? Tudo bem fumar um pouquinho? Tudo bem? Porque todo mundo fuma mesmo? Então, espera, porque só quando ficar doente do pulmão, que aí você tira o cigarro, como é que você lidaria ia lidar com o tabaco, com o álcool. E o açúcar, a gente tira desse mesmo patamar, como se não tivesse tanto problema assim, mas não, ele precisa ser tratado do mesmo nível de gravidade que foi tratado o tabaco no mundo. Então, essa reportagem da BBC, ela foi traduzida aqui para o Brasil, porque essa repórter, ela pegou os estudos que foram feitos lá, e as conclusões que foram feitas lá e transporta aqui para a nossa realidade. Então, aqui no Brasil, a BBC News ouviu nutricionistas, representantes de entidades de defesa do consumidor, pesquisadores, o Ministério da Saúde, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a indústria de alimentos e bebidas, para discutir os malefícios do açúcar para a saúde e o que está sendo feito em saúde pública para minimizar esses danos. Mas aí nós temos um problema. Os alimentos que eles têm um excesso de açúcar, o Brasil, ele consome demais açúcar, a gente tem os dados aqui, tem os números aqui que eu já vou falar para vocês, e ele acabou fazendo um paladar brasileiro, fica um paladar que gosta muito do doce. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar isso, né? Eu, como já tenho 50 anos, eu vim de uma outra época, né? Que a gente não tinha tanto açúcar assim, a gente não estava acostumado com tantos alimentos industrializados, a gente comia mais natural. Então a gente sabia de verdade qual era o sabor de uma laranja. Hoje, as pessoas se assustam com o sabor de uma laranja. Ela vai sempre, a laranja, ela vem acompanhada de alguma coisa mais doce. Então é um suco que vai ter mais açúcar. Quando é uma coisa natural, a pessoa se assusta. O morango, quando morango é azedo, tem que colocar muito açúcar para fazer um suco de morango, né? Então, o paladar ele já está muito distorcido, né? E o que que acontece? Vende, né? Os produtos muito doces vendem muito mais. Então, quando a gente vai ver receitas, quando a gente vai ver chefes de cozinha falando sobre isso, as pessoas que comercializam bolos, biscoitos, bolachas, elas sempre falam que existe o paladar infantil e que a gente vende muito mais quando a pessoa tem um paladar infantil, ou seja, um paladar que é viciado em açúcar. Quanto mais doce, mais as pessoas gostam. E por causa dessa cultura,
o nosso paladar modificou e todos os produtos que a gente tem ao nosso alcance também modificaram, tem um excesso de açúcar. Junto a isso, o declínio da saúde da população. Mas vende. E se vende, vai ter uma força muito grande contra qualquer tipo de educação, quanto qualquer tipo de proibição, quanto qualquer tipo de movimento que as pessoas saibam o quanto elas estão fazendo mal para a vida delas. Quando elas ligam a televisão e deixam lá a criança à mercê de uma TV que vai ficar falando para ela o que ela deve comer, o que é gostoso, o que o bichinho que ela mais gosta come, né? É o que tem, que é um negocinho que dentro tem um brinquedo. Então, existe todo um marketing por trás para viciar as pessoas, a desejar querer aquilo. Porque de verdade, se uma pessoa tem fome, ela vai comer o que for oferecido para ela, ela não vai ter fome seletiva. Estou com fome de doce, mas a gente está vendo que isso não é isso não acontece. A pessoa ela vai atrás de um alimento extremamente calórico, de um alimento com excesso de açúcar, para ela ter aquele prazer momentâneo. E o que vai acontecendo no corpo dessa pessoa? Degenerações, várias degenerações, nós vamos comentar sobre elas ao longo aqui do nosso conteúdo hoje. Então, essas degenerações que podem não aparecer agora, aparecem como pequenos sintomas, mas elas vão cronificando e elas levam. Por isso que comecei o nosso conteúdo falando sobre isso, o doce veneno que mata, que vai matar a pessoa, que vai de verdade tirar a vida dessa pessoa, vai inflamar essa pessoa, acidificar essa pessoa, vai criar gorduras indesejáveis nessa pessoa, vai aumentar muito os picos dela de hipoglicemia, de hiperglicemia, e a insulinemia, aí começa a insulina baixa, a insulina sobe, e o que isso vai acontecer? A pessoa vai ter uma degeneração desses hormônios, né? Os hormônios são responsáveis em carregar a glicose para dentro da célula, e isso vai causar a diabetes tipo 2 nessa pessoa. E quem tem diabetes tipo 2 tem todos os riscos cardíacos aumentados, risco de perder a visão, risco de trombos, risco de perder membros, né? O risco de qualquer tipo de doença se intensificar e piorar, né? Na presença de diabetes. Por isso que a gente fala que esse doce veneno, sim, ele mata. Então, devemos tratar como uma droga, devemos tratar como uma saúde, problema de saúde pública. Então, a gente precisa de medidas mais duras, como o fim da publicidade, voltado para o público infantil. Você acha que isso vai ser bem aceito? Como é que você acha que vai ser? A gente não pode esperar, né, a lei acontecer para a gente começar a mudar hábito. Conversar com as pessoas e conscientizar as pessoas, que é desde pequenininho que isso vai sendo embutido na cabeça, né? Então, para as minhas filhas mesmo, que já tiveram uma criação totalmente diferente, né? Às vezes elas falam assim, em que você podia dar uma saidinha com o papai, deixar só eu e a minha irmã aqui? Aí a gente vai fazer um negócio, a gente tem muita vontade. A gente vai pedir uma pizza e a gente vai pegar uma lata de sorvete, pipoca, a gente vai sentar na cama e a gente vai comer tudo sozinhas, na cama, vendo filme, de chorar. E aí você fica imaginando, gente, nunca viu isso em casa. Não tem isso em casa. Tem. Não que nunca comeu pizza, não é isso. É essa coisa, essa junção toda de coisa, né? Então, pizza é uma coisa, né? Dependendo do recheio da pizza, poxa, até dá, né? Massinha fininha. Coloca um monte de legumes no negócio lá, não enche de queijo. Dá, ou você dá, um alimento legal, né? Para você não ter aquela vontade de comer um fast food, né? Um sorvete, tem receitas boas, maravilhosas, sorvetes, né? Low carb, maravilhosas, dá para fazer também, né? Que mais que ela fala? Pipoca, pipoca é maravilhoso, pipoca é uma delícia também, mas não tudo junto, em cima da cama, à noite, e vendo uma coisa para chorar. Não é demais, é uma overdose. Onde que elas viram isso? Que mundo paralelo? No mundo TV, no mundo filme, no mundo de seriados, séries, isso é clássico. É clássico que a pessoa que tá mal, deprê, o namorado largou, vai comer um sorvete chorando na frente na TV, vai beber, vai fumar, vai usar droga, né? E isso vai se incutindo na cabecinha deles desde pequenininho, se assistem esse tipo de coisa. E você vê que não tem como a gente simplesmente botar numa bolha, mas a gente precisa
diminuir o quanto que está exposta essas cabecinhas que estão se formando, quanto que a disposição, se é uma coisa que fica ali direto, a pessoa já assume que é vontade dela, que ela gosta daquilo, que é só aquilo que vai ajudar ela na parte de humor dela, emocional. Então, aquilo vai se tornando uma cultura de tanto que é falado. Então, a gente não pode esconder. Mostra, experimenta, mas não é uma coisa que vai fazer parte do dia a dia. Não é uma compensação. Isso começam todos os distúrbios alimentares. São compensações. O açúcar é uma grande moeda de troca com a sua mente. É uma compensação. Dá uma calada aí, mente. Estou comendo bastante açúcar, a mente para um pouquinho. Eu fico mais adormecido, eu fico mais relaxado. Aí eu não reajo. Parece que eu sou tão calmo, não é? Você só está doente. Você só está doente. O seu corpo, ele não tem reação mesmo. Ele está inundado de dopamina na hora que você come, mas também outros hormônios inflamatórios, como cortisol, vai acontecer. Vai acontecer uma hora uma cascata que vai chegar no momento que você vai estar produzindo mais grelina, que vai te dar mais fome, então você nunca está satisfeito, porque é caloria vazia, porque não tem nutriente, porque o seu corpo vai ficar desnutrido, vai querer mais, aí você não vai comer um brócolis, uma vagem, vai comer um ovo, você vai atrás de mais doce, porque você quer a sensação novamente. E a gente está fazendo isso, a gente está colocando na criança desde pequenininho. Então, existem sim projetos de leis para que fique declarado no produto que aquele produto é perigoso para a saúde, que ele contém excesso de açúcar. É nesse pé que é a coisa, mas ainda não saiu. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, o que eu consegui colher de informação mais recente, né? Então, a gente precisa, assim, diminuir o açúcar nos alimentos, avisar que é um alimento que contém excesso de açúcar, cuidado, não coma, sabe? Tipo aquelas plaquinhas de caveirinha, sabe? Isso daqui é muito triste, ó. Acredita-se que uma geração inteira de crianças terá uma vida menos saudável que os pais. Então, eles vão morrer antes, as crianças agora, que estão expostas a esse tipo de alimentação, eles não têm a longevidade que os pais têm, que os avós tiveram, mas isso a gente já vê, né? A gente já vê a longevidade dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. Eles têm muito mais saúde, né, do que os jovens hoje, porque os jovens estão expostos desde a concepção, onde começa o vício no açúcar, na concepção. O que a mãe come é experimentado. A placenta, ela é permeável. E aí a criança começa a se viciar em açúcar, dependendo da alimentação da mãe. Antes mesmo, antes da concepção, os hábitos da mãe e do pai vão influenciar geneticamente os gostos, os problemas de saúde dessa criança que ainda nem foi gerada. Vai vir toda uma informação dos dois lados e vai formar um novo ser com todas as informações. Então, manter hábitos de vida saudáveis também vão garantir que você tenha filhos mais saudáveis, mesmo que vocês não queiram ter filhos. Então, ainda não vou ter, mas já tenha seu estilo de vida saudável. Não espera para a hora que você quiser, de repente você vai lá e você engravida. Você não sabe que carga genética que vai ter ali na hora. Então, preparação é ter um estilo de vida saudável sempre. E aí você não tem nenhum tipo de risco. Tem, né? Menos riscos, né? Então, para as entidades e pesquisadores, ainda é muito pouco apenas diminuir o açúcar nos alimentos, porque com relação ao açúcar, a gente está a quilômetros de distância do sucesso da campanha contra o tabagismo. E eles se baseiam muito na campanha do tabagismo, porque desde a implantação da campanha até as últimas pesquisas, que são feitas pelos órgãos do governo,
várias pessoas deixaram de fumar, então, pelo menos relataram que deixaram de fumar, então você teve um declínio da quantidade de fumantes. E já, independente das campanhas que são feitas sobre o excesso de açúcar, sobre os alimentos industrializados, só aumenta o consumo. Então, está muito distante mesmo de ter esse mesmo resultado que teve com a campanha do tabagismo. Nos últimos dias, é isso daqui que eu quis destacar também, né? Então, tem vários projetos. Um dos projetos seria tributar impostos mais altos para as indústrias que produzem alimentos que detonam com a qualidade de vida do cidadão. Então, quer continuar fazendo? Ok, mas o produto vai ter que ser caro. Então, por aumentar o preço, a população não teria tanto como está lá consumindo, né? Um dos projetos. Mas aí, nos últimos dias, o nosso querido assinou um decreto ampliando de 8% para 10% o benefício fiscal, que é o imposto sobre os produtos industrializados, para fabricar ainda mais concentrados de refrigerante. Então, a gente está na contramão de países desenvolvidos. 40 países tributam as bebidas e aqui nós damos isenção e crédito fiscal para esse tipo de alimento. Então, o nosso trabalho é trabalho um a um, é trabalho de conscientização do seu cliente, trabalho de conscientização do seu paciente, trabalho de autoconscientização da sua família, escolher melhor, saber ler, saber o que você está colocando na sua boca, não ser levado, né, por esse tipo de propaganda e de informação que só está acabando com a saúde da população. A gente precisa ter consciência para poder mudar alguma coisa. É dentro de casa, é agora, é a partir desse momento. Não espere que alguém vai fazer alguma coisa, que de repente só vai vender produtos naturais agora, natural, nem sempre natural não tem açúcar, tá? Que não vai vender mais produtos que prejudicam a saúde. Não espere por isso. Simplesmente tenha consciência e comece a fazer mudança de hábitos, não tenha mais ultraprocessados, processados, industrializados na sua casa, né? E os refrigerantes estão entre os produtos com maior teor de açúcar. É para ontem que não pode ser consumido refrigerante, é para ontem. E a gente vê mães, pais, os pais colocando refrigerante em mamadeira, em copinho de criança dentro de buffet. Então é triste, mas é um trabalhinho mesmo de formiga. A gente precisa estar conscientizando, falando, mostrando, né? Ampliando essas informações. Que da onde tira uma vez eu não sei se era um médico ou um pediatra, não que médico, pediatra não seja médico, né? Qual era a especialidade, mas uma coisa, minto, um veterinário, médico veterinário, que eu levei um dos meus bichinhos, eu falei, mas pode comer isso daqui? Era uma bolachinha, um biscoitinho, alguma coisa, posso dar esse biscoitinho pra ele? Aí ele falou, então, dá em árvore? Não, então não pode, quero um passarinho. Ele vai comer aquilo que dá na árvore. Se alguma coisa que não pega lá na árvore, então não pode. E eu comecei a falar, nossa, verdade. Então nós também, nós somos assim. Nós, se não tivesse essa indústria, o que a gente ia comer? Coisa que dá na árvore, lá arranca coisa que dá na árvore, come. Lá arranca uma raiz e come. Então isso come a idade do ser humano, o resto é invenção. E a gente é uma experiência ainda, a gente não sabe o que vai acontecer com todos esses corantes, todo esse açúcar, tudo isso que está acontecendo, né? Na verdade, a gente sabe, né? Por isso está aumentando tanto doenças assim. Por isso que a gente é um agente de transformação. A gente é um agente, que legal essa frase. Não, só que não. Nós somos agentes transformadores, nós somos terapeutas transformadores, munidos de boa informação, munidos de método para ajudar qualquer pessoa a melhorar os seus hábitos. Por quê? Então, por que com toda essa informação aí a gente precisa de um profissional, de um terapeuta para conseguir tratar dessas pessoas? Porque cada uma vai ter uma característica, cada uma vai ter uma natureza, cada uma vai ter um aspecto psicológico, cada uma vai ter um hábito, cada uma vai ter vontades e desejos que você vai ter que saber como que você vai ir mudando, qual é o hábito mais prejudicial, começar a negociar, o que a gente pode mudar aqui? O primeiro, um passinho,
E tem já gente que já chega arregaçando, eu quero fazer tudo, me manda aí o que não pode, que a pessoa faz e fica numa boa. Mas a gente precisa individualizar os tratamentos, porque se fosse assim, no geralzão, tudo de porrada, tudo isso que o nosso governo faz, né, nosso Ministério da Saúde, que faz para ajudar a população, tá todo mundo bem, tava todo mundo legal, mas não existe individualização. E a terapia está aqui para individualizar, pegar o que é melhor, a nata do negócio, mas entregar para quem de verdade vai fazer aquela tarefa. Não adianta você vai lá dar na cara da pessoa, parou de comer. Não. Existem como falar, como introduzir, como identificar o que está prejudicando mais aquela pessoa. Então, é um trabalho mesmo, né? Não é assim só mandar informação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o quarto maior consumidor de açúcar no mundo, 12 milhões de toneladas ao ano, atrás apenas da Índia, União Europeia e China. Ainda segundo a entidade, os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o recomendado. Então, isso quer dizer que nós estamos nos expondo a todo tipo de doença, obesidade, pressão alta, diabetes tipo 2, tudo relacionado ao aumento de peso, à acidificação do corpo. A OMS mesmo diz que cada brasileiro consome 18 colheres de chá do produto ao dia, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 12 colheres no máximo, né? E se puder não ser nenhuma, melhor ainda, tá? Então, o que ele vai causar? O consumo excessivo de açúcar, entre outros, danos ao fígado, porque é lá que é armazenado a glicose, transformado em gordura, que é o triglicérides, danos no pâncreas, responsável pela insulina, aumento do aparecimento de cáries nos dentes, que a gente sabe muito bem que a bactéria da cárie, ela vai causar também problemas cardíacos, excesso de peso, que pode evoluir para obesidade, pressão alta, diabetes e outras complicações, como já disse aqui. Então, a gente ainda, pelas porcentagens, diz que nós consumimos 30% de produtos industrializados. Nos países desenvolvidos, 80% de produtos consumidos são industrializados. Mas como a gente quer imitar tudo, né? Só imita coisa ruim, provavelmente a gente está caminhando também para esse excesso de alimentação. Por que eu estou falando tudo isso para você? Precisa se conscientizar de onde vem, o que está causando, o porquê, para a gente saber, então, como proceder. O que deve ser retirado? Por que deve ser retirado? Precisa ter isso na ponta da língua, porque as pessoas vão te criticar a hora que você falar, não vou comer isso, não vou comer isso, então vou comer apenas um pequeno pedacinho só para experimentar. Imagina, vai. Acho que a gente ouve, eu ouço muito isso. Eu sempre comi, nunca tive nada, eu sempre dei para vocês e nunca tive nada. Teve. Tem que tomar remédio direto, tem pressão alta, tem osteoporose. Teve sim. Tem obesidade, tem celulite, tem mau humor, tem miomas. Tem sim. É que a gente só fica quieto, você fala assim, sim. Para quem não está na tua frente pagando a sua consulta, você não tem que ficar gastando a sua saliva, a não ser que a pessoa pergunte para você, não é? Então, a gente precisa defender os rótulos claros, para que a população consiga olhar para aquilo que ele vai comprar, e está escrito lá, e a pessoa ter esse poder de decisão. Mas o projeto de lei vem rolando já faz tempo sobre isso, de mostrar os alimentos que são perigosos para a saúde, que contêm muito açúcar. Rolou faz tempo. Depois de um bom tempo, saiu de verdade que você agora já tem a lei do rótulo, precisa aparecer. Eu vou mostrar para vocês agora as legendas, tipo, o que vai aparecer lá direitinho. Mas a indústria ainda tem 36 longos meses para colocar tudo em ordem. E aí eles ficam fazendo liminar, e vai jogando isso para frente. Então não vamos esperar, né? O próprio Ministério da Saúde admite esse grande problema. Em nota oficial, ele disse que a prevenção da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis é uma das prioridades do governo. O que é doenças crônicas não transmissíveis?
cardiopatia, hipertensão, diabetes, tudo isso que a gente vem falando até agora, né? Então, como exemplo, ele cita que fez um acordo com a indústria de alimentos que assumiu a meta de reduzir 144 mil toneladas de açúcar até 2022, em 5 categorias, ou seja, diminuir o açúcar em mistura para bolos, produtos lácteos, achocolatados, bebidas açucaradas e biscoitos recheados. Mas aqui eu vou te contar um segredinho. Quando a gente compra um produto diet, ele apenas não precisa ter açúcar, mas ele pode aumentar o sal para dar mais sabor. Ele pode aumentar a gordura. Então, isso não quer dizer que é bom. Não quer dizer que um diet é bom. O light só precisa tirar 25% de alguma coisa e pode acrescentar na outra. Eu tiro 25% de gordura, mas eu acrescento 25% de açúcar. Eu sou um light. Então, gente, infelizmente, é uma propaganda muito enganosa. Então, não adianta. Sabe o que foram fazendo, por exemplo, em relação à gordura trans? Não vou contar. Vou contar quando eu estiver falando sobre gordura, tá? Que provavelmente vai ser uma aula mais ou menos parecida com essa, tá? Deixa eu ver o que mais achei importante aqui para falar para vocês. Com relação à sugestão de taxar bebidas açucaradas, a associação informou que não há nenhum estudo que comprove a eficácia dessa medida no combate à obesidade. Claro, vai tirar do meu bolsinho. O que é isso? Imagina, né? Claro que vai, gente. Vai, porque se você vai lá pegar 1 quilo de maçã, é R$ 5, e pegar 4 pacotes de bolacha por R$ 4, sabe? Tem que alimentar. Você vai lá, você vai comprar bolacha, você vai comprar um biscoito recheado. Então, ajuda no poder de decisão, sim. Se os valores das coisas açucaradas forem mais caras, a pessoa vai querer consumir coisa mais natural, né? In natura, que a gente fala. Então, vai ter órgãos falando o contrário disso. Claro, são os interessados, né? Então, a nova lei do rótulo, que a Anvisa, ela autorizou, o que ele vai mostrar para a gente, essa nova lei do rótulo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai mostrar, eles têm aqui alguns modelos, né? Ó, alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, alto em sódio. Então, são os alimentos que mais causam doenças. Alto em açúcar e gordura, porque, é como eu disse, né? Um alimento, às vezes, não tem só açúcar alto, pode ter a gordura também, pode ter o sal. Então, sal e açúcar sempre estão no mesmo alimento, não é porque o alimento é doce que ele não vai ter sódio, vai ter sódio, mesmo, e ao contrário também. Então, a gente vai ter todas essas informações assim, ó, nessa cor, para que as pessoas não se confundam sobre aquilo que elas estão consumindo, aquilo que elas estão comendo. E ainda vai ter, ó, essas indicações aqui em cores dentro da tabela, para você já bater o olho e saber. Por que tá o açúcar em vermelho? Porque é o pior. Então, quanto de açúcar que tem em 100 gramas de alimento, tá? Para você não ser de verdade, não ser enganado. Mas, infelizmente, ainda a gente tem um prazo, só vai se inspirar 36 meses após a aprovação da nossa lei. Então, eles têm ainda 3 anos para ficar tudo regulamentado, tudo certinho, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o porquê que a gente bate tanto nessa tecla de que a gente não pode ter uma alimentação rica em açúcar. Essa alimentação, ela vai, começando da boca, ela vai acidificar a sua boca, ela vai poder causar, por ter piorado o pH, deixado o pH mais ácido, você prolifera muito mais bactérias, são as bactérias que vão ficar muito mais fácil para ela penetrar no dente, porque é acidificado, vai corroendo o dente, ele fica mais fininho, consegue penetrar. Você vai também, na hora que você consome, ele passa direto pelo estômago, porque o estômago não tem enzima para digerir, vai direto para o seu intestino. Quando chega no seu intestino, tem um excesso muito grande de açúcar, começa a dar um alerta no seu corpo, porque ele é tão ácido que o seu corpo entra em alerta, porque ele pode acidificar tanto o teu sangue que você pode vir a ter um problema grave, ser internado por excesso de acidificação. Então, a gente precisa fazer a insulina. A insulina, ela é o elemento mais alcalino dentro de um corpo. Quando ele junta com o açúcar, ele faz aquele pH ficar mais normalizado
para poder entrar dentro de uma célula e não queimar tudo, não matar, não explodir a tua célula. Então, é nesse nível que a coisa tudo acontece. Você imagina que louco que não fica teu corpo a hora que você toma um copo de refrigerante. É muito trabalho que ele tem que fazer ali. Só que como ele está muito já, a açúcar já está muito processado, tá muito mais fácil de ser absorvido, ele é absorvido de uma maneira muito rápida, dá aquele pico de glicemia, que é a hiperglicemia, você fica extremamente bem, aí da mesma maneira, vai cair muito rápido, que é a hora que você começa a sentir tremedeira, mal-estar, mau humor, sono, cansaço, fome novamente. E aí, para você ter essa sensação novamente, você vai lá atrás de outra coisa que dá uma glicose rápida para você. Isso vai causar obesidade e vai causar disfunção em todos os seus órgãos de metabolismo. E isso vai causar uma cascata fermentativa inflamatória no corpo. E, claro, tem pessoas que são mais sujeitas, né, a ganhar peso com isso, e tem pessoas que não têm muito ganho de peso com isso, mas essa pessoa vai ter um outro tipo de prejuízo, que é começar a ter problemas dos hormônios, começar a ter problemas de enxaqueca, começar a ter problemas de excesso de oleosidade, de problemas de pele, problemas intestinais, sempre vai causar, porque é um doce veneninho que nós estamos consumindo todos os nossos dias. Então, urgente, conscientização urgente, passos para a reeducação alimentar do seu paciente, do seu cliente, do seu próprio, se você ainda não faz isso, porque a gente precisa saber o que a gente está colocando na nossa boca para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e, claro que esse conteúdo é mais aprofundado dentro de curso, né? Que a gente vai saber para cada tipo de pessoa, o que está prejudicando, para a gente poder auxiliar essa pessoa para ter essa mudança de hábitos de uma maneira mais tranquila, não ser aquela coisa horrível, pavorosa. Ai, vou ficar louco se eu não comer. Precisa ter um suporte, sim. A gente não pode simplesmente jogar a verdade ali. E isso eu já ouvi também de um outro mestre falando isso, né? Toda planta precisa de água. Se eu colocar aguinha fria na minha planta, eu falo e fico nervosa, porque eu tenho um monte aqui. Então, quando eu coloco água todos os dias nela, estou hidratando ela, estou dando água para ela, estou dando vida. Se eu pego essa água, fervo essa água, taco essa água lá, é água, ela está fervendo. Então, posso matar essa planta. Então, dependendo de como eu falo, de como eu ajo, quais as tarefas que eu vou ali colocar para aquela pessoa, em vez de estar ajudando, eu estou prejudicando, deixando essa pessoa se sentindo mais culpada ainda. Você tem que saber como que você vai tratar dessa pessoa, utilizar um método que vai de verdade diagnosticar que para aquela pessoa é a linguagem melhor para ser falado, o que a gente já pode começar a modificar para aquela pessoa que não vai ter tanta dor de fazer essas modificações, né? Faço questão de açúcar, eu quero muito açúcar, você vai ter que ter como ter o sabor doce sem você ter o problema do açúcar, principalmente a da sacarose, dentro da alimentação daquela pessoa, dar alternativas. Já vou dar aqui uma alternativa para você. Dentro de todos os nossos adoçantes, que são todos ruins, tá? Todos são ruins. O menos pior, que é o xilitol, eritol. Então, já é uma sugestão para você já estar modificando com essa pessoa, para ela não ter tanto prejuízo assim de ficar consumindo tanto açúcar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!